Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBio Podcast, o podcast da PBio dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com Pedro Moura, diretor-geral da Merck Portugal. O Pedro tem um MBA pela Universidade Católica e uma licenciatura em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Porto. Começou a sua carreira na indústria farmacêutica como delegado de informação médica, passando depois para a posição de diretor-geral, primeiro na Ciclum Pharma e depois na Generis Farmacêutica. Foi ainda CEO da empresa WIM Industrial Pharma. Entrou para a Merck em 2013 como líder regional da franquia de oncologia para os principais mercados da Europa, tendo em 2017 passado à posição de diretor-geral da empresa em Portugal, sendo o primeiro português a assumir essa posição na empresa. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, prazer é meu, Fredson. Pedro, eu gostaria primeiro de perguntar como é que o seu percurso acadêmico e profissional influenciaram esta chegada à posição atual? O meu percurso, que já tem há alguns anos, de facto, é feito assente numa formação que diria em sala, não é? Que tem a ver com a licenciatura, com o MBA, mas principalmente tem a ver, e essa é a componente mais importante do meu desenvolvimento, é o ter tido a sorte, o privilégio, de ter trabalhado desde bem cedo na minha carreira com equipas a que eu chamo, mesmo já nessa altura, poderia chamar equipas de alta performance. E refiro-me não só aos meus managers, nos vários anos do meu percurso, mas também às equipas de que eu fazia parte. Ou seja, equipas que partilhavam um objetivo comum bastante marcado, com um propósito muito bem definido, e em que as metas eram estabelecidas de forma ambiciosa e sempre não satisfeitos com aquilo que alcançávamos em determinado momento. Aliás, costumávamos sempre dizer ao longo destes anos que o grande sucesso de hoje é apenas a base sobre a qual vamos construir o futuro a partir da manhã. Isto não é uma frase para ficar escrita em lado nenhum, é mesmo uma forma de estar. Portanto, eu diria que a minha formação, sim, académica, sim, tem um papel importante, mas eu diria que a componente mais importante é, de facto, a pertença a essas equipas e o aprender continuamente com essas equipas e ter tido também a oportunidade, ao longo da carreira, ter começado praticamente do zero com duas empresas farmacêuticas. Portanto, isto foi no intervalo entre um início de carreira numa multinacional e agora a Merck, onde me encontro hoje, sendo esta a minha presença na Merck aquela que tem já mais anos em todo o meu percurso profissional. O Pedro mencionou aí, tendo começar também com duas outras empresas antes de se juntar à Merck. Uma dessas empresas é a Generis, que o Pedro ajudou a criar de raiz. Como é que foi esse processo? A Generis tem um fundador, não sou eu, que era o proprietário à data da Generis e que teve a ideia, o arrojo, de pôr esta empresa de pé e criá-la, portanto, do zero, em termos de dotar essa empresa de produtos, de ativos, que são os produtos como qualquer empresa farmacêutica, com os seus registros, etc. Eu tive o privilégio de ter sido convidado na altura pelo proprietário e pelo fundador da empresa para organizar de raiz, do seu ponto de vista de estrutura, e quando digo estrutura é começar praticamente do zero, o recrutamento das pessoas e de toda a parte estratégica e operacional da empresa. E, portanto, foi uma experiência muito rica ter começado, de facto, passo a passo, uma empresa que se tornou, passado algum tempo, líder incontestável, não só do mercado onde operava, mas também em muitas áreas, segmentos do mercado. Isto foi possível porque, de facto, tive esse privilégio de trabalhar com essa pessoa, com esse visionário que pôs a Generis, que fundou a Generis e que teve esta ideia brilhante de trazer para Portugal um conceito que estava já estabelecido em muitos países da Europa, mas que não existia em Portugal.
E fazendo uma comparação, porque na genéricos estamos a falar do início dos anos 2000, comparado com nesse momento em que estamos, o Pedro para, entrou para a direção, na verdade, da marca em 2017. Estamos um grande lapso de tempo aí. O que é que o Pedro levou da Generis para a marca que acha que o ajudou a ter sucesso nessa posição? Sim. Não, de facto, há aqui um hiato de 13 anos, objetivamente, de 11 anos, aliás, entre o início da Generis e a minha primeira experiência na Merck. E portanto, são muitos anos e também são realidades diferentes do ponto de vista regulamentar. Basta dizer que na altura, quando a Generis apareceu em Portugal, onde uma empresa, portanto, ligada a medicamentos genéricos e biosimilares, o enquadramento legislativo para os medicamentos genéricos era praticamente inexistente, estava a ser criado de raiz nessa altura. Passados 11 anos, quando chego à Merck, o que eu trago, de facto, é uma bagagem que não tinha antes, do ponto de vista de assuntos regulamentares, do ponto de vista, que é muito importante, do ponto de vista também industrial, produção, do ponto de vista, obviamente, de comercial, e aqui inclui-se marketing e vendas, mas também com importantes peças de desenvolvimento e de conhecimento na área médica e também, muito importante, na área do acesso. E, portanto, quando chego à Merck, obviamente que tenho essa bagagem que vem desta experiência de muitos anos, 11 anos nas Generis, e que tinha sido construída também numa experiência bastante alargada numa outra empresa que era a Ciclon Stada, que também, portanto, foi nessa altura, em 2000, criada da raiz, a sua área comercial e médica, e também assente numa outra experiência anterior que eu tinha, que foi de uma empresa onde eu estive muitos anos e onde aprendi muito e onde tive a sorte de ter trabalhado com managers muito inspiradores e competentes, que era a Ron Poulenc Rohrer. E, portanto, quando chego à Merck, de facto, há este percurso anterior que me ajuda a encarar este desafio como uma oportunidade a cada dia que passa. Pronto, queria voltar um bocadinho agora para trás para apresentar um bocadinho também a Merck. Pronto, a Merck já está aqui em Portugal há 90 anos, fizeram 90 anos no ano passado, mas a Merck é uma empresa que já existe desde 1668. O que é que, em primeiro lugar, o que é que motivou a Merck a entrar em Portugal tão cedo? E como tem sido a presença da marca em Portugal nesses 90 anos? Permita uma oportunidade, de facto, para, em primeiro lugar, dizer que sim, nós costumamos dizer que a Merck não é uma empresa farmacêutica no sentido tradicional do termo. A Merck é uma empresa de ciência e tecnologia. E isto porquê? Porque fundada em 1668, como o Vredelson disse, nós celebramos, portanto, este ano os 357 anos de existência. E são já 13 gerações e é uma empresa que se distingue das outras empresas logo aqui por ter 3 setores de atividade. Portanto, há o setor, sim, da healthcare, que é um setor que é o mais representativo aqui da nossa atividade aqui em Portugal e onde somos, nomeadamente, líderes no tratamento da infertilidade. Temos também uma área de oncologia que nos é particularmente cara e onde temos ativos na área da bexiga, tumores da bexiga, mas também na área de tumores da cabeça e pescoço e tumores digestivos. E depois temos ainda uma área que nos é também especialmente importante, e temos uma grande herança que é, de facto, na área da neurologia, onde temos, portanto, dois tratamentos para a esclerose múltipla, portanto, que ajudam todos os dias pessoas portadoras de esclerose múltipla. E depois temos ainda uma área muito importante que chamamos Cardiometabolic Care, que abrange diabetes, abrange hipertensão, insuficiência cardíaca,
a que se juntam depois os tratamentos nos distúrbios da tireoide. Portanto, isto é healthcare. E em healthcare nós temos como propósito ajudar a criar vidas na infertilidade, tratamento da infertilidade, ajudar a prolongar vidas na nossa área de oncologia e ajudar a melhorar a qualidade de vida dos doentes de uma forma geral e, em particular, na área de cardiometabolic care e neurologia. Mas, para além dessa área mais tradicional das empresas ditas farmacêuticas, que é a área de healthcare, nós temos ainda uma área que é a área de life science. A área de life science é basicamente aquilo que nós dizemos, o nosso setor de atividade, que está por trás de todas as outras empresas farmacêuticas. Eu diria que a maioria, a esmagadora maioria das empresas farmacêuticas que têm pesquisa e desenvolvimento precisam dos nossos equipamentos de life science para equipar os seus laboratórios de R&D. Portanto, a maior parte das empresas farmacêuticas com R&D são nossas clientes na área de life science. E depois temos ainda uma outra área, que é a área de electronics, onde atuamos não só, mas principalmente na área dos semicondutores, e que são cada vez mais eficientes do ponto de vista energético, mas também mais pequenos, e portanto o footprint da pegada de carbono é também menor, e isso é muito importante, porque sabemos que um dos grandes motivos dessa pegada de carbono é precisamente o armazenamento, o transporte e a geração de dados, de data, não é? Nomeadamente, mas não só, a equipar os supercomputadores que desenvolvem inteligência artificial. E, portanto, esta nossa área de electronics é também muito importante e está intimamente ligada também, por exemplo, ao desenvolvimento de tecnologia que equipam os ecrãs das Smart TVs, dos telemóveis Smart, para além de pigmentos, para além de superfícies inteligentes, para além de superfícies que equipam edifícios e que são termossustentáveis e que mudam de cor e de tonalidade em função da luz do dia. Portanto, nós somos uma empresa que tem estes três setores e que está no mercado há 13 gerações e que está ainda 70% em posse da família Merck. Os outros 30% estão dispersos em bolsa. E, portanto, o facto de termos uma empresa ainda maioritariamente familiar, de termos 357 anos de existência, de termos estas gerações todas que foram construindo esta empresa, que passou já por 2 guerras mundiais, que passou já por 2 pandemias, é uma empresa que não se deixa, portanto, influenciar pelos movimentos vibratórios daquilo que se chama a espuma dos dias, não é? Portanto, estamos aqui no longo prazo, outras gerações virão e o papel da família tem sido defender este ativo ao longo destas gerações. Em Portugal, temos de facto a felicidade de ter uma filial em Portugal já há 90 anos, como bem referiu, comemorados o ano passado, em 2024, e aqui em Portugal foi, portanto, há já quase uma centena de anos, dado início a este percurso que encontra paralelo em outros países da Europa. Em alguns países há um pouco mais tempo. Em Espanha comemoraram também o ano passado 100 anos de existência, em outros países há um pouco menos. E aproveitava também aqui a oportunidade para dizer que a Merck, MERCK, é a empresa, portanto, que mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, a sua filial nos Estados Unidos foi tomada, foi expropriada e foi dada origem, nessa altura, a uma empresa americana que se passou a chamar e que aos dias de hoje é chamada Merck Co. Em todo o mundo é chamada Merck Sharp Dome, à exceção dos Estados Unidos e Canadá, onde é chamada Merck Co. Ao invés, nós Merck somos Merck em todo o mundo,
à exceção de Estados Unidos e Canadá, onde a nossa designação não é Merck, mas sim EMD, em inglês, portanto, EMD. E, portanto, há muitas vezes, e aproveito esta oportunidade para, mais uma vez, distinguir o que é a Merck alemã, original, e depois uma outra empresa que lhe sucedeu e que se chama, de facto, Merck Co. também, mas é apenas nos Estados Unidos. No resto do mundo chama-se MSD, Merck Sharp Dohme. Muito bem, obrigado por esse esclarecimento e também por este panorama da empresa desde a sua fundação até agora e por esses fatos incríveis que hoje em dia é um bocado mais difícil nós termos, entre as empresas que vão surgindo, ter empresas que continuam na família do fundador, ter os fundadores da empresa manter tanto controle sobre a empresa. É algo que acho que vai beneficiar os nossos ouvintes a ouvir e saber um pouco mais. Mas antes de avançar nessa direção, queria, ainda aqui em Portugal, portanto, o Pedro mencionou todas as áreas em que a Merck atua e também um bocadinho de cada área está aqui em Portugal. Eu queria saber, principalmente na área da farmacêutica, porque da healthcare, desculpa, que nós temos várias empresas associadas da PBU e também várias empresas aqui em Portugal que estão muito interessados na área da saúde, particularmente na área de oncologia. Nós tivemos há pouco tempo um caso de sucesso também histórico aqui em Portugal com a venda das terapias ou das IP ou tecnologias terapêuticas da Cellmabs, que já foi uma empresa que agora está extinta. Tivemos também há pouco tempo a aquisição da empresa Third Journey Biologics por um fundo suíço. A empresa desenvolve anticorpos. Portanto, temos aqui um ambiente em Portugal, todo um ecossistema que começa a apresentar um bocado mais de dimensão. E eu queria saber, da parte da Merck, que já está cá em Portugal há muito tempo, lições que essas empresas podem aprender sobre o sucesso da Merck e, eventualmente, como é que a Merck continua a ter sucesso durante todo este tempo que está aqui em Portugal? Estamos a falar das empresas que constituem a PBU ou uma... Em geral, porque o que eu queria mesmo saber é como é que a Merck tem tido sucesso, tem se mantido competitivo aqui em Portugal. Muito bem. Nós na Merck continuamos a ter um propósito bem claro, e esse propósito está vertido na nossa visão. Nós anunciamos à comunidade internacional no final do ano passado a nossa visão, que em inglês é Sparking Discoveries, Elevating Humanity, que em português, uma tradução assim mais literal, significa fomentar a descoberta para elevar a humanidade. E, portanto, aquilo que nós fazemos nos nossos três setores, da Healthcare, Life Science e Electronics, é fomentar, de facto, inovação e que essa inovação sirva a um propósito maior, que é elevar o bem-estar da humanidade. E, portanto, todos os nossos colaboradores na Merck têm contacto com esta visão de uma forma diária. E há outra coisa que nós dizemos, é que não há nada de pequeno naquilo que fazemos. E quando digo que fazemos é como companhia, mas é também como nós, colaboradores da Merck, individualmente atuamos no dia-a-dia. Não há nada de pequeno. O impacto de todas as nossas ações deve refletir-se nessa procura incessante por um bem maior, que é o bem da humanidade, através da evolução, da inovação. Nós, agora olhando um bocadinho mais para, se calhar, a vertente portuguesa, nós temos uma preocupação que é com muitas empresas, não é? É tentar, obviamente, que o maior número possível de pessoas com necessidade de acesso a determinados medicamentos
para as quais têm indicação, possam a eles medicamentos aceder, medicamentos e tecnologias de saúde. E, portanto, a nossa permanente preocupação tem a ver com trabalhar em conjunto com as autoridades, neste caso as autoridades portuguesas, e o mesmo é feito em todos os outros países onde operamos, trabalhar no sentido de encontrar condições de equidade no acesso a esses medicamentos e tecnologias de saúde. Por outro lado, nós continuamos a investir, e quando digo nós, é a companhia, através das suas áreas de Research and Development, mas também através das suas áreas de M&A, de aquisição, nós buscamos continuamente o investimento em soluções que sejam soluções transformadoras e inovadoras nas áreas onde atuamos. Para além disso, nós temos também uma preocupação que não é de agora, que já tem alguns anos, no sentido de levarmos a sustentabilidade muito a sério. E quando digo sustentabilidade, não me refiro só, mas também, obviamente, mas não só àquilo que muitas vezes é reconhecido como sustentabilidade, que é reduzirmos a nossa pegada de CO2 e com tudo o que isso tem a ver com a utilização de combustíveis fósseis versus outras fontes de energia, mas alarga-se a muitas outras áreas. É a sustentabilidade também, por exemplo, no acesso a medicamentos e tecnologias de saúde. É também a área da diversidade, equidade e inclusão, que fazem também parte da sustentabilidade. É trabalharmos com parceiros em Portugal e fora de Portugal que respeitem precisamente estes valores com os quais nós nos identificamos relativos à sustentabilidade. Trabalhamos também com os patient caregivers, é uma área que nos é também muito cara, que é os cuidadores, aqueles mais de 1 milhão de portuguesas e portugueses que aqui neste país tomam conta, são cuidadores de pessoas que necessitam desses cuidados e que se substituem ao Estado Social muitas vezes na prestação desses cuidados. Nós, Merck, apoiamos o movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, que vem de uma iniciativa já introduzida há uns anos pela Merck a nível global, que é o Embracing Patient Caregivers, ou Embracing Carers, e que de facto visa criar condições para que os cuidadores informais tenham conhecimento dos seus direitos e vejam reconhecidos no seu estatuto de cuidadores aquelas que são as preocupações, porque nós sabemos o fardo que eles transportam na sua vida pelo facto de terem esse papel de cuidador. Portanto, aquilo que eu diria é, se me permite resumir, uma preocupação constante em inovar, mas que essa inovação traga benefício para a humanidade, uma preocupação constante em proporcionar condições de acesso aos medicamentos de uma forma equitativa e depois todos os valores ligados à sustentabilidade de uma forma mais alargada, onde se incluem a diversidade, a equidade e a inclusão e onde se inclui também este apoio aos cuidadores. Portanto, diria que são alguns dos pilares da atuação da Merck a nível global e particularmente da Merck em Portugal. Muito obrigado por partilhar esse insight. Eu acho particularmente interessante a parte dos cuidadores informais, porque é uma parte que muitas vezes acaba por ser negligenciada, mas é muito importante, principalmente na formação, ou melhor, na informação das empresas e entidades que trabalham no processo de assegurar que os doentes tenham acesso aos cuidados que precisam. Acho que é algo que se deve louvar. Em termos de dificuldades e oportunidades que a Merck vê aqui em Portugal, nos espaços em que atua, que dificuldades é que a empresa enfrentou e como é que vocês conseguiram ultrapassar essas dificuldades? Obviamente que uma filial de um grande grupo multinacional como é a Merck em Portugal
tem, à semelhança das suas congêneres a atuar em Portugal e em qualquer outro país da Europa, a principal preocupação a nível local tem a ver precisamente com o acesso à inovação. E o acesso à inovação traduz-se na criação, no aperfeiçoamento, no desenvolvimento de políticas que permitam um acesso em equidade à inovação, aos medicamentos e tecnologias de saúde inovadoras em todos os países, portanto, no nosso contexto geográfico. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a desenvolver é precisamente trabalhar com os policymakers no sentido de criar condições de acesso equitativo, e isso respeita a celeridade na aprovação e no reembolso e no copagamento, das políticas de copagamento dessa inovação, e trabalhar também com os decisores políticos no sentido de tornar Portugal um destino atrativo para o desenvolvimento da inovação e saúde, que engloba não só, mas também, principalmente, um local onde vale a pena desenvolver ensaios clínicos. Por outro lado, nós, a indústria farmacêutica, através da Apifarma, vimos ao longo destes anos a trabalhar também com as entidades públicas e com os decisores políticos, no sentido de criar condições para que com participações ou as avaliações positivas de acesso sejam concebidas de uma forma que permitam, mais uma vez, o acesso a terapêuticas de alta necessidade em condições mais atrativas. É de louvar, dando aqui um exemplo, o esforço que o Governo, o atual, ainda em funções, fez no sentido de aumentar a comparticipação das tecnologias e medicamentos para a infertilidade para 90%. E isso, de facto, é uma área tangível e prática de aumentar esse acesso. E, portanto, eu diria que mais do que dificuldades, nós temos encontrado, por parte dos decisores políticos, interlocutores com os quais temos vindo a partilhar, obviamente, as nossas experiências, no sentido de encontrar aqui uma solução que temos de ter todos consciência, os recursos são finitos e, portanto, cada euro que pusermos em determinada área será um euro a menos numa outra área e, portanto, é preciso encontrar aqui um bom balanço entre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, sem comprometer o acesso à inovação. Portanto, eu diria que, em poucas palavras, toda a nossa ação fundamenta-se aí. Mas, obviamente que nós, a nível local, aqui em Portugal, temos parcerias com instituições que se dedicam à investigação e desenvolvimento, nomeadamente através de um laboratório satélite no IBET, onde temos um grupo alargado de pessoas dedicadas à R&D que trabalham com a nossa sede na Alemanha e, portanto, criar condições para que esse desenvolvimento seja localizado em Portugal é outra das áreas também da nossa esfera de preocupações. Muito bom, fico muito contente em ouvir isso, na verdade, porque nós temos várias multinacionais aqui em Portugal que, infelizmente, não desenvolvem a parte da investigação, estão mais na parte comercial, o que é bom, mas ter também a parte de desenvolvimento a ser efetuada aqui em Portugal e principalmente a parte dos ensaios clínicos, acho que beneficia não só a empresa, como beneficia o próprio país, os habitantes locais. Portanto, estaria certo em assumir que entre os planos futuros, e pronto, isso é mais uma pergunta que eu queria fazer, entre os planos futuros da Merck seria também desenvolver a sua área de investigação e desenvolvimento aqui em Portugal. Sim, sem dúvida. Nós temos vindo a trazer, e cada vez a maior quantidade, ensaios de fases mais precoces no desenvolvimento de novas moléculas e tecnologias de saúde para Portugal. E temos vindo a fazê-lo, portanto, num contexto de ensaios clínicos. Mas, para além disso, há a investigação, digamos, investigação básica
essa é feita e tem sido fomentada através do apoio crescente ao longo dos últimos anos nesta parceria que desenvolvemos já há muitos anos no IBET. E parceria essa que é desenvolvida, portanto, para o desenvolvimento de medicamentos e moléculas e tecnologias de saúde que têm, portanto, aqui já um foco maior na investigação básica. Nós sabemos que o papel da terapia genética na medicina de precisão é absolutamente fundamental e que será um caminho que permitirá revolucionar os cuidados de saúde de forma personalizada, portanto, tentando maximizar os efeitos e, em paralelo e ao mesmo tempo, diminuir o burden, o fardo, que não só, mas também em termos de custo, as populações que não têm uma relação de efeito e segurança versus os efeitos secundários dela, na prática, não têm grande mais-valia em beneficiar. E, portanto, o nosso país tem investido em políticas para apoiar a biotecnologia, nomeadamente com a criação de incubadoras em empresas e programas de financiamento para startups, e somos conhecidos também como pelas áreas da nossa terapia genética e bioinformática, e nós temos, por isso mesmo, crescido significativamente nos últimos anos, por inovações nas áreas da saúde, da agricultura e ambiente, e é precisamente através destas políticas de incentivo e integração destas tecnologias estratégicas que é possível desenvolver soluções que beneficiem a sociedade e impulsionem o setor da biotecnologia. E, portanto, áreas como a engenharia genética, a inteligência algorítmica aplicada à biomedicina, portanto, são tudo áreas onde nós, Merck, estamos a trabalhar através, nomeadamente, das parcerias que existem entre Healthcare, Life Science e Electronics, e que temos reforçado ao longo dos últimos anos em várias afiliadas, nomeadamente aqui em Portugal. Muito bem. Nesse sentido desta cooperação e de alargamento da parte da parte da investigação e desenvolvimento que a Merck tem planeado, aqui em Portugal, a Merck tem mais planos de fazer cooperações com, por exemplo, startups locais que estejam a desenvolver projetos nas áreas de interesse da Merck. Isso é algo que estão a considerar neste momento e já tem alvos, por assim dizer? Pois, como eu referi, portanto, nós continuamos a trazer para Portugal, com ou sem desenvolvimento associado, continuamos a trazer para Portugal soluções inovadoras, nomeadamente na área de healthcare. E essas áreas são precisamente a área da fertilidade, a área da oncologia, a área da imunologia e a área da imuno-oncologia e imunoneurologia. E essas soluções inovadoras, sempre que possível, vêm acompanhadas de ativos cujo desenvolvimento tem lugar também aqui em Portugal através do desenvolvimento de ensaios clínicos. E, portanto, temos vários ativos que estão neste momento em pipeline com ensaios a decorrer. Por outro lado, e essa é a parte que eu me referia quando falei da parceria com o IBET, trata-se de fortalecer e continuar a fortalecer, objetivamente, ano após ano, aumentar o nosso investimento, nomeadamente em FTEs, para expandirmos a nossa presença, a presença dessas parcerias, que são feitas em território português, mas cujos frutos desse desenvolvimento têm eco no mundo inteiro, porque, como dizia, essa parceria que existe entre a Merck e o IBET é uma parceria que está intimamente ligada aos nossos laboratórios de R&D localizados na Alemanha. E, portanto, estes são não planos, mas são realidades que, ano após ano, temos vindo a fortalecer. Mais uma vez, muito contente de ouvir essas informações. Eu acho que também os nossos ouvintes vão ficar muito contentes com a possibilidade de, no futuro, ter uma colaboração com a Merck. Eu queria voltar atrás um bocado, porque há pouco o Pedro mencionou sobre o panorama da biotecnologia, falou um bocadinho mencionou sobre a criação de incubadoras. Pronto, o Pedro já está neste setor, no setor da farmacêutica e também, de certa forma, no setor da biotecnologia.
coisa de mais de 20 anos. E pronto, isto é uma pergunta mais pessoal. Como é que o Pedro tem visto a evolução do setor da biotecnologia aqui em Portugal? Com muito bons olhos. Como eu também tive a oportunidade de referir na pergunta que me foi feita há alguns minutos atrás, é uma realidade. Portanto, o potencial do setor da biotecnologia em Portugal é muito elevado e tem-se materializado nas parcerias entre empresas e instituições académicas para promover essa inovação, de que a Merck, mas não só, é um exemplo. Nós sabemos que os custos de investigação e desenvolvimento são elevados, que há uma grande incerteza e um risco associado à investigação e desenvolvimento, mas também temos percebido que temos assistido a avanços nas áreas de engenharia genética e da inteligência algorítmica aplicada à biomedicina e que tem sido fruto de condições que têm sido criadas em Portugal, nomeadamente pelos decisores políticos, para que a criação de incubadoras em empresas, para que os programas de financiamento para startups se tornem uma realidade. Portanto, eu diria que vejo com bons olhos. Vejo que nos últimos anos tem havido, por parte de vários ministérios, nomeadamente ciência, tecnologia, mas também economia, uma visão crescentemente preocupada com a identificação destas oportunidades que existem, e um país como Portugal, que tem já este track record bem estabelecido, deve continuar a proporcionar medidas que impulsionem este setor biotecnológico. Muito bem. Já estamos quase a chegar ao fim desta conversa. Só tinha 2 perguntas para lhe fazer. Uma primeira pergunta é qual será qual acha que é o papel da associação como a PBio na definição de uma estratégia para o setor da biotecnologia nacional? Eu resumiria a 3 as principais preocupações para a PBio. Por um lado, continuar e, se possível, fortalecer o papel ativo da associação na promoção de parcerias. Na promoção de parcerias, aquelas que eu referi já anteriormente. Desenvolver as que já existem e encontrar novas oportunidades de parcerias. Por outro lado, segundo pilar, na representação dos interesses do setor e na facilitação de iniciativas que fomentem a inovação e também o crescimento da biotecnologia. E, finalmente, continuar a trabalhar com este governo e com os governos vindouros e com os decisores políticos de uma forma geral na elaboração conjunta de propostas que melhorem os atuais programas que existem para algumas doenças específicas, como é o caso do Programa Nacional das Doenças Raras, onde a PBio já tem feito algum trabalho. Eu, portanto, diria que não se trata de inventar nada, mas sim de aprofundar o trabalho que já tem sido desenvolvido, nomeadamente nestes 3 eixos. Obrigado por esse insight valioso. E a última pergunta, uma pergunta mais pessoal. Que conselho é que o Pedro daria para empreendedores que queiram iniciar a sua carreira na área da biotecnologia? Eu diria que também aqui há 3 áreas que eu penso que seriam as importantes a destacar. Uma tem a ver, eu acho que isto não tem a ver com a biotecnologia nem com a ciência, mas de uma forma geral com a nossa vida, seja qual for a área de atividade, é a importância da curiosidade. A importância da curiosidade e da paixão pela inovação e pela ciência, como elementos absolutamente determinantes para o progresso. Portanto, curiosidade sempre presente e um foco em que essa curiosidade nos permita criar condições para inovar e para trazer um bem maior para o conjunto da humanidade. O segundo tópico seria
nós temos que estar constantemente, eu não diria apenas alerta, mas receptivos e abertos para a transformação e para a evolução e para a velocidade a que essa evolução tem tido a ter lugar. Portanto, quem pense que agora é a altura de sedimentarmos o que já fizemos, parar um pouco para pensar, não vamos ter tempo para parar. Nós temos que estar constantemente vigilantes e atentos para as oportunidades, principalmente para as oportunidades que a esmagadora velocidade que neste momento a velocidade que a transformação e que a inovação está a ter lugar nos obrigam. E o outro aspecto, eu queria evitar aqui o jargão da resiliência, mas eu acho que mais do que resiliência, até porque resiliência significa voltar à forma inicial depois de termos sido desafiados a alterar essa forma. Não é necessariamente voltar à forma inicial, é a nossa capacidade de, através do conhecimento, nos adaptarmos. Nós temos que estar constantemente em adaptação para que possamos acompanhar esta rápida evolução e que dessa rápida evolução resulte transformação e que essa transformação vá ao encontro daquilo que são as nossas necessidades. Muito obrigado por esses conselhos que eu acho que vão ser muito úteis para os nossos ouvintes. Pedro, chegamos assim ao fim da nossa conversa. Eu só queria dizer muito obrigado mais uma vez por tomar esse tempo para partilhar connosco todas essas informações muito, muito, muito úteis. Muito obrigado, Fredilson, foi um prazer. De nada. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até o próximo episódio.